Bom dia, eu sou a Luísa Webster, estudante de medicina da PUC-PR, e hoje eu vou apresentar meu trabalho orientado pela doutora Liz Valim sobre ferropenia como causa de fadiga em pacientes sem anemia. Então, a ferropenia é a deficiência nutricional mais prevalente da atualidade, e esse estudo ele abrange a deficiência de ferro sem anemia, o qual acomete 2 vezes mais indivíduos do que a doença em si já estabelecida e refere às baixas de reserva de ferro que não atendem às necessidades do corpo, ao mesmo tempo que a hemoglobina não atinge valores abaixo do seu corte, que pela OMS é 130 para homens e 120 para mulheres. Deficiência de ferro, ela acontece de maneira gradual e não causa sintomas evidentes, por isso difícil rastreamento. Por isso é necessário diversos testes para diagnóstico, como hemoglobina, ferro sérico, ferritina e saturação de transferrina. Há diversos desafios clínicos na realização desse estudo, então há outros diagnósticos que apresentam um cansaço excessivo como sintoma, então transtorno de humor, hipotireoidismo, doenças cardíacas, estresse psicossociais são doenças que apresentam a fadiga como um sintoma característico, além de não ter uma associação clara, evidente, entre a fadiga e a deficiência de ferro, o que torna difícil a identificação profissional. Desde o início da década de 60, tem sido um campo de investigação abordado por diversos ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais, e através desses estudos observa-se que as relações entre ferro e fadiga são controversas. Alguns estudos relatam um impacto terapêutico considerável do ferro na fadiga em pacientes com deficiência de ferro sem anemia, e outros não encontram essa relação significativa entre a terapia de ferro e a melhora dos sintomas. O objetivo desse estudo, então, é determinar a prevalência de ferropenia em pacientes sem anemia e analisar a relação com a presença de queixa de fadiga. Materiais e métodos foram avaliados 42 pacientes de uma clínica particular de Curitiba e foram analisados o prontuário, os seus exames de sangue. Foram vistos, então, a dosagem de ferro sérico, ferritina, saturação de transferrina, TSH e dosagem de creatina. Foi aplicado também o score FACIT, com o objetivo de analisar a fadiga de cada paciente. Esse questionário foi aplicado pessoalmente e foram excluídos os portadores de hipotireoidismo descompensado, insuficiência renal crônica e insuficientes cardíacos também. O FACIT, então, ele é uma escala chamada Function Assessment of Chronic Illness Therapy Fatigue, e ela abrange uma fadiga física, funcional, emocional e consequências sociais. Ela contempla 13 itens com 5 respostas, o qual podem ser pontuados de 0 a 4 e são somados até uma pontuação total de 52. E quanto mais alta for essa pontuação, menor a sua fadiga. Essa foi a escala, então, utilizada. E os resultados obtidos a partir desse estudo foram que a análise estatística dos dados constatou que não houve correlação significativa entre a ferropenia e a fadiga, verificou também uma correlação entre a fadiga e a idade do paciente, não houve diferença da presença de fadiga e os exames avaliados. Indivíduos com ausência de transtorno de humor são significativamente menos fadigados que os demais. Esses foram os resultados obtidos, aplicados em uma análise estatística. A tabela 2 pode ser notada uma relação significativa, porém fraca, entre idade e score. Não foi evidenciado correlação significativa entre os resultados laboratoriais e o score. E esse trabalho, ele apresenta algumas limitações que levam o estímulo para ampliar as pesquisas com um número maior de pacientes, assim como a avaliação de outras variáveis que possam impactar nos sintomas a fim de compreender a real participação do ferro no surgimento de sintomas e o real impacto do tratamento precoce dessa deficiência nutricional para a qualidade de vida. Agradeço à professora doutora Liz Valim por me orientar e aos participantes dispostos que me ajudaram na pesquisa, e obrigada. Qualquer contato, qualquer dúvida pode entrar em contato